Está no ar o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva. Olá amigos, olá amigas, mais uma vez estamos aqui para o nosso programa que visa tão somente o bom, o bem e o belo. E hoje com a grata alegria de trazer aqui a doutora Júlia Dias, que é assessora da ANAB. E eu começo perguntando, bom dia doutora Júlia, a sua simpatia é imensa, viu? E a senhora nos encanta esse estudo nosso aqui. E eu perguntaria inicialmente, o que é a ANAB, Júlia? A ANAB é a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. É uma entidade sem fins lucrativos que defende anseios legítimos dos associados na ativa, aposentados, pensionistas. E a ANAB vai completar agora 40 anos e tem uma história de luta e defesa do funcionalismo do Banco do Brasil. Ela defende só os direitos ou procura criar novos direitos? Com certeza, a ANAB ela busca a melhoria da qualidade de vida dos associados e para isso oferece produtos e serviços diversos. Tem as ações judiciais também que perseguem direitos, né, Júlia? Sim. Eu já participei de uma dessas ações. Quantos associados tem a ANAB? Hoje a gente está com em torno de 90 mil associados. Muita gente, hein? Sim. E a nova ANAB 70 que você representa, quantos associados tem? A ANAB 70 mais tem em torno de 35 mil associados nessa faixa etária. E mensalmente centenas de colegas chegam a essa marca. Então é um número dinâmico que vai crescendo. Eu sei que você é advogada, minha colega advogada formada, e está para se formar também em psicologia. Então, a ANAB 70 fez muito bem em contratar você como uma das líderes. E já falamos sobre as metas da ANAB 70? Sim. Como meta, a gente busca promover qualidade de vida e bem-estar para os associados, oferecer acolhimento e incentivo para o envolvimento em atividades que façam sentido, que tragam alegria, promover encontros, reencontros entre amigos e abertura a novas possibilidades. Então, ouvir os associados é elementar para nortear o nosso trabalho. Ô Júlia, que tal o encontro da pessoa com ela própria? Como a gente falava hoje, né, Júlia? Quando nós olhamos o espelho de manhã, o primeiro olhar que dirigimos os espelhos, estamos vendo a pessoa mais importante do mundo. Quem é? Nós mesmos, porque nós somos núcleos irradiadores para o bem ou para o mal. Então é bom que nós nos vejamos bem e sabemos que temos esse direito de nos ver bem, porque perante Deus somos importantíssimos. A gente falava ali embaixo da frase lapidar da Madre Teresa, né? Eu sou apenas uma gota de água no oceano, mas sem mim ele seria menor do que é. Olha que ideia da Madre Teresa. E é verdade, somos partes de Deus. É uma partícula pequenininha, né? Um raio de luz do sol, e Deus é o próprio sol, é a imensidão. E a nossa meta é agir de acordo com a vontade do Pai Celeste, né? Eu te pergunto, Júlia, manter-se física e mentalmente dentro das possibilidades de cada um é importante? Com certeza. Muitos associados 70+, eles seguem ativos socialmente, participando de projetos, ajudando a comunidade, doando seu tempo, sua sabedoria, e essa contribuição é muito valiosa. Encontrar um propósito, ele serve como guia para uma vida com significado, equilíbrio, paz interior. Ô Júlia, quando eu trabalhava em São Paulo, como advogado, do outro lado da Libero Badaró tinha a sala dos aposentados. Eu fui lá, porque eu gosto de ser humano, de conviver, né? Aí vi todos os colegas, uns 20, 30, tirando o extrato, que a gente chamava de cebolinha, porque quando você tirava, você chorava, você via que o dinheiro era pouco, chorava, cebolinha, e todo reclamando, o salário abaixo. Mas vi um cara sorrindo esfuziante. Eu fiquei encantado, fiquei maravilhado com aquilo. Cheguei nele. Como que você, colega aposentado, vive tão feliz? Ele falou, só trabalhos caritativos, trabalho para o bem dos outros, esqueço de mim e me volto ao próximo. E era um cara muito feliz, Júlia. Então eu te pergunto, você voltar-se para o próximo é uma coisa boa para a felicidade? Com certeza.
todo o trabalho ele é feito com muito carinho, muito comprometimento, não só meu, como de toda a equipe, a NAB 70+, e diariamente a gente se pergunta o que fazer para contribuir. Ai, que bom. Para um envelhecimento digno, feliz, com propósito, envolvido em atividades e pessoas que façam bem. Ô, Júlia, eu posso comprovar isso, porque quando eu entro na NAB, agora tenho ido até para tratar com você do programa aqui, né? Eu vejo todos me tratando tão bem, com um sorriso, com acolhimento, mas é unânime, Júlia, todos os funcionários. Que coisa incrível aquilo. É um ambiente realmente muito saudável. Eu gostei muito. Com certeza, seu Antônio. Acho que a busca por direitos, assim como a educação, ela começa dentro de casa, e a NAB respeita os funcionários e estende esse respeito a todos os associados, todas as pensionistas e todos aqueles que confiam no nosso trabalho. Mas interessante que é um ambiente tão salutar, deve ter também uma direção saudável para gerar funcionários tão felizes, alegres, né? Cuja alegria contagia quem chega lá. É muito gostoso. Eu vou passar a frequentar mais a NAB, viu? A casa é do senhor, seu Antônio, que é pro senhor. É para que o senhor venha mesmo e se sinta bem. Não só o senhor, ainda mais que você todos. falou da possibilidade de fazer o lançamento do meu livro lá, né? O Menino que Não Roubava. Júlia, esse livro me surpreendeu tanto, porque eu fiz assim mais como um desabafo, uma catarse, né, que fala, né? Escrevi a história da minha vida. Mas hoje eu vejo na internet, a gente pode ver, que ele chegou no Canadá, Estados Unidos, Colômbia, Europa, na Europa, Alemanha, Espanha, França, Luxemburgo, chegou no Japão, e agora, para minha alegria, chegou em Botsuana, Júlia. Lá no sul da África, o penúltimo país africano é a Botsuana, pois chegou lá o livro à venda. E Botsuana, para mim, tem uma história, Júlia, interessante, que eu estudo muito, gosto disso aí, né? Era tido como o país de pessoas mais felizes do mundo. Até, sabe o que aconteceu que acabou com essa felicidade toda? Chegou o sinal da CNN televisão. Quando chegou a televisão... acabou toda aquela felicidade. Isso quer dizer, Júlia, que a gente, penso eu, modestamente, tem de ser muito seletivo com o que vê na televisão. Eu vejo programas só de relance, a tarde inteira, mostrando crimes. Fez não sei o quê. Que barbaridade. Quando alguém vem me falar disso, fulano fez, matou, não sei o quê. Eu falo, cara, minha ideia, pode ser que ele chegue ao céu antes do que você. Nós não sabemos quem somos nós para estar julgando. Então nós temos de lutar na medida das nossas forças para resgatar esses irmãos que estão no caminho errado, né? Compreender, amar na medida do possível, né, Júlia? É verdade. E as mães, Nossa Senhora, eu já falei aqui, aquele chamado maníaco do parque. Eu morava lá perto de São Paulo, já morava perto do Parque do Estado, a mata, né? Ele convencia moças a acompanhá-la para dentro da mata, fazia o sexo lá e matava mais de 20. Mas ele está preso, maníaco do parque, tem até um filme agora. Quando ele foi preso, aquela exposição na televisão terrível, de repente aparece a mãe, botou a cara na frente das câmeras, meu filho, eu não vou abandoná-lo. Aí a minha pergunta, cadê o pai, Júlia? Benditas são as mães, né, Júlia? Bendita. É uma grande missão, muito desafiadora. Não, uma vez eu fui visitar o hospital de base, que eu era da terapia comunitária, não sei se você já ouviu falar, terapia comunitária. Aí nessa qualidade eu fui visitar o hospital de base, tá? E procurei a ala infantil, porque eu amo crianças, né? Olha, tinha acho que uns 40 leitos. Só tinha um pai. Em todos os leitos, o acompanhante era a mãe. Olha o que é a mãe, Júlia. É impressionante, né? Nossa reverência aqui às mães, né? Pessoas maravilhosas, né? Existe essa construção social que coloca na mulher essa posição de como se ela fosse a única responsável. E é um trabalho que tem que ser feito em equipe, em comunidade, com a família, com o pai. É um trabalho que tem que contar com outras pessoas, porque o resultado daquela pessoa, ela estará para o mundo, né? Ela não estará para ela mesma e para a mãe. Então, é uma preocupação que tem que ser de todos nós. É verdade. E a família é um núcleo importantíssimo, né?
E para equilibrar a família, Júlia, eu sou casado há 55 anos. Não é que tudo seja linear, não, tem as suas coisinhas também. Mas a gente vai tentando aparar as arestas, vai levando em frente. Aí a palavra que você falou é fundamental para manter o casamento, as amizades, os contatos sociais. Chama-se respeito. O respeito é a pedra angular do mundo. Sem respeito, o mundo rui. Rui, não é ruim não, senhor Rui, não. O mundo desaba, porque o respeito é pedra angular. E aí nós temos de levar em conta que nós, seres humanos, enquanto seres físicos, somos diferentes um do outro, né? Então, a tolerância a um outro, uma outra chave. Por amor você tolera, você procura contornar. É claro que tudo há limites, né? Nós vínhamos falando no carro agora, eles me deram uma carona da nave até aqui, viemos conversando com a Júlia, né? Que antigamente se dizia, vai frente, faz, vai mais, não pare, não desista. Hoje já se sabe que precisa cuidado com isso. Há situações em que tem de desistir sim, e voltar na estaca zero e recomeçar. O exemplo foi uma competição de nado no Canal da Mancha. Era 30 quilômetros de travessia a Mancha. O Edovan, que é um esportista aí, sabe. E aí havia uma nadadora, todas as nadadoras. Uma delas tinha o trainer aí do lado no barco, e quando chegou lá pelos 27 quilômetros, ela começou a ficar muito cansada. E ela queria parar. E a trainer, não, vai, não aguento, vai. A moça morreu, tá? Isso chamou a atenção do mundo, para a gente saber também que há limites e respeitar os limites. Esforço dentro dos limites. O que você acha disso, Júlia? Com certeza. A gente tem que explorar o nosso potencial, respeitando as nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, e buscar dentro do que é possível, dentro da nossa realidade, se envolver com o que traz bem-estar, o que traz alegria, o que traz pertencimento, estar perto de pessoas, de amigos, da família, e tudo isso dentro das nossas possibilidades. A gente tem que se respeitar assim. O respeito ele anda ao lado da sabedoria. O respeito não só com a gente mesmo, mas com todos que estão ao nosso redor. A Júlia é um exemplo, em todos os sentidos. Ela é uma mãe de 3 filhinhos, né? Então ela consegue conjugar mãe de família, o lar, cuidar do lar, trabalha na nave o dia todo e ainda faz a faculdade de psicologia. Você quer ser psicóloga para quê, Júlia? Qual a finalidade? Seu Antônio, eu acordo e durmo pedindo para encontrar uma forma de servir, de contribuir, de dentro das ferramentas e dos recursos que eu tenho à minha disposição, que eu possa ser boa. Como eu disse para o senhor agora há pouco, não só para mim mesma ou para minha família, mas para todos. É um bem comum que eu busco. Ótimo. Porque, Júlia, quando a gente volta os olhos para o próximo, a gente consegue esquecer um pouco de si próprio e das próprias mazelas, das dores. Todos têm suas dores, né? Quando você está servindo, você esquece um pouquinho disso, está voltado para o próximo. Eu lembro aqui, veja, eu sou católico, mas respeito todos os cristãos e respeito os não cristãos também, né? Eu fiquei tão surpreso quando me falaram que Alá é o próprio Deus, é o nosso Deus também. O Deus dos árabes é o nosso, Então a diferença está no quê? No profeta, né? E o nosso profeta, nosso Criador, Jesus Cristo, é o próprio Deus que veio à Terra. O deles alimentaram lá um Maomé, e o Maomé não era lá muito santo, não. Então a gente vê tanta guerra por lá, tanta coisa, mas não podemos falar muito nisso, porque eles são também fanáticos, né? Mas então eu vejo o Espiritismo tem uma coisa muito boa, Júlia, que é o serviço ao próximo. Eles fazem tudo para servir. Chico Xavier é um grande exemplo, menina. É um grande exemplo. Eu visitei Uberaba há algum tempo, que meu filho comprou uma Hilux, nós fomos lá buscar, fui com ele. Aí de manhãzinha, estava amanhecendo o dia, fomos ao bar tomar um cafezinho. Tinha 3 indivíduos pedindo pinga, copo de pinga. O garçom até falou, não, isso vai te fazer, não quero saber. Está tomando pinga em jejum, alcoólatras, né? Em compensação,
Depois do negócio do carro, fomos visitar o local onde Chico Xavier atendia. É um fenômeno, né? Chico Xavier é impressionante. No dia da morte, ele pediu para ser levado para prestar serviço, atender os pobres. Que figura! Eu acho que depois de Francisco de Assis, o Chico Xavier é uma figura humilde, né? Profundamente humilde. Não se prendia bem aos materiais. Você que é meio mineira, é brasileira, mas tem raiz, né? A rodovia que passa em Uberaba agora, na frente, se chama Rodovia Chico Xavier. Que homenagem bonita, né, Júlia? Então ele era inteiramente voltado ao serviço aos irmãos, né? Com certeza foi um grande homem que contribuiu grande. com muita bondade. Ô, Júlia, uma vez eu estava em São Paulo lá e acordei, era um sábado, né? Estava na cama e de repente, mas a vida é dura, pensando com meus botões, a vida é dura, problema no trabalho, não sei o que. Ligo o rádio, aí veio de Uberaba, Chico Xavier atendendo. Uma fila de 500 pessoas, ele não negava atendimento a ninguém. Eu fiquei tão envergonhado, Júlio. Falei, eu aqui deitado, reclamando para mim mesmo da vida, e o Chico Xavier fazendo aquilo. Que coisa, né? E aí, um dentista meu aqui, lá de Uberaba, e ele contou um lance que me impressionou. Que lá todos visitavam lá, né? Os famosos, tipo Gugu, pronto. Todo mundo ia procurar a ajuda do Chico Xavier. Aí chegou um deles com um relógio de ouro puro, Rolex. O Chico atendeu, ele ficou muito emocionado, aí ele pegou, tirou o relógio, tal para você, Chico, o relógio. Tinha um criado mudo lá, o Chico pôs o criado mudo o relógio. Bigadinho. Deixou lá no criado mudo. A fila continuou. 6 pacientes depois, o Chico observou que um deles, muito pobre, não tinha relógio. Aí quando acabou o dia dele, ele falou, você quer um reloginho para você? Era Rolex, Júlio. Não tinha apego a bens materiais. Uma figura, né? Eu acho que depois do Chico Xavier, ele foi talvez um representante da bondade, da humildade, né? É uma grande referência. E cada um tem uma forma de contribuir, de colaborar. Nem todo mundo vai ter essa disponibilidade de atender 500 pessoas. A gente não precisa se sentir culpado, mas dentro da sua realidade, sempre existe algo que você pode dizer, algo que você pode compartilhar. Claro, que é um serviço que também está a serviço do bem. A gente não pode e não precisa desperdiçar essas pequenas oportunidades que a gente tem no cotidiano de auxiliar, de contribuir. E são tantas, né? Comparecer ao hospital, visitar os doentes, se puder, com o devido cuidado de contaminação, higiene, né? E dar um conforto. É tão bom, você sai melhor do que entrou. Eu mesmo tenho de voltar a fazer isso. Aquela experiência de visitar as crianças lá no hospital de base foi maravilhosa. Outro dia eu estive lá, sabe para quê, Dovan? Doei uma caixa de 80 livros para o hospital de base e pedi para colocarem um em cada leito. Para quê? Que a pessoa fica naquele marasmo, esperando alta, né? Como eu já fiquei, sabe? Então, se você tiver uma leitura útil para fazer, olha, a diretoria do hospital ficou tão feliz, mas tão feliz, fui tão bem tratado. Foi maravilhoso, foi um dia lindo para mim. E eu doei com muita alegria 80 exemplares, uma caixa fechada. E pretendo continuar fazendo isso. Tanto a doação dos livros já prontos, quanto o momento em que o senhor decidiu se sentar e escrever, foi uma forma de contribuir, porque, como eu disse para o senhor, eu li o seu livro e foi uma leitura profunda, comovente, transformadora. O senhor foi muito generoso em compartilhar o seu tempo. Quando o senhor sentou e decidiu que iria escrever sobre a sua história, o senhor ajuda outras pessoas também que atravessam momentos de dificuldade a seguir em frente, a respirar fundo, se fortalecer e ter coragem de continuar. Eu procurei ser muito cuidadoso, eu procuro ser. É uma responsabilidade escrever, sabe, Júlia? Tem pessoas que podem até acreditar na gente e ser induzidas a erro. Então, nesse livro que você leu, que é a minha autobiografia, O Menino que Não Roubava, eu troquei os nomes. A madrasta tinha outro nome, a mãe tinha outro nome, todo mundo nomes que não... Assim, procurando não afetar. E também... sempre a meta é trazer algo positivo, né? Eu encerro o livro dizendo que perdoei amplamente minha madrasta, a ponto de ir lá no túmulo dela em Penápolis
e perdoá-la visualmente. E para minha surpresa, eu até achei bonita na foto que estava lá. Achei bonita. Fui tão judiado. Mas porque eu vejo também que ela deu o que ela podia dar. Eu analiso a mãe dela, era uma barra, né? Era dura, então ela copiou da mãe. E a mãe deve ter copiado da mãe também. Então não dá para atribuir culpa. Apesar de cada um ter responsabilidade, e uma das nossas responsabilidades, me parece, Júlia, é evoluir, melhorar com relação ao que nós somos, né? Melhorar, procurar sempre melhorar na medida do possível, né? Com certeza, e esse perdão, perdoar não é a gente desculpar, passar pano pro mal que nos fizeram, mas a gente se liberta quando a gente deixa de carregar o ressentimento diário que consome, que gasta energia. Então, o perdão, ele traz alívio para nós mesmos. Você tem razão, o perdão liberta, né? Liberta primeiro a nós mesmos que estão perdoando, né? Sim. Eu já ouvi falar numa analogia, a gente fala muito por analogia, tem aquele filme O Carteiro e o Poeta, ele fala das metáforas, né? O cara queria conquistar um cara humilde lá da Itália, é o Neruda, que se refugia na Itália, é coisa política lá, e aí um carteiro fica amigo dele. E ele usava metáforas. E o carteiro falou, eu quero que você me ajude a usar a metáfora para conquistar a minha namorada. Ele falou, sim, o mar é azul como as nuvens, isso é metáfora. E o carteiro consegue conquistar a namorada. Então a gente se baseia muito nisso, né? Vai aprendendo aos pouquinhos as coisas, né? E essa ânsia de aprender para melhorar. Eu estava te falando do Saramago, né? Que tem olhos para ver, veja. Mas se vires, repara no que vê. Porque a gente vê, enxerga milhões de coisas, mas está vendo pouco. Você só vai ver quando você se ater, parar. E digo mais, se eu quiser penetrar na tua alma, eu vou fazer uma entrevista querendo saber quem é você, de onde veio, como é teu nome, do que você gosta, tudo sobre você. Aí eu estou te conhecendo mais, né? É gratificante. E nem todos têm tempo e disposição para isso, mas é uma chave importante. Com certeza, a gente tem que tomar esse cuidado de não ser tomado pela apatia, enxergar as pessoas e se importar. Se importar também é um jeito de servir, de contribuir. Às vezes uma palavra, um gesto de cuidado, de carinho traz consolo, traz acolhimento, traz vida. Então, no cotidiano, no dia a dia, a gente tem essas pequenas oportunidades. E quando elas são aproveitadas, a gente se sente melhor. Claro. E a gente expande para que esse bem chegue a outras pessoas. Olha, em cada pessoa, eu vejo que ela é melhor que eu em alguma coisa, pelo menos no item. E isso eu procuro copiar dela. Com certeza. Então a frase eu te falei lá embaixo, da Marianne Williamson, é um livro importantíssimo. Um retorno ao amor. Está até esgotado, é uma raridade. Mas ela diz, né? Quando te encontrares com alguém, lembra-te, é um encontro santo. Nele te encontrarás ou te perderás. Com certeza. Isso de uma importância. O que você acha disso? Acho que cada encontro traz essa oportunidade, ou da gente aprender no desafio e exercitar a paciência, a sabedoria, a boa convivência, ou de se transformar, A gente pode aprender ou a gente pode ensinar também, porque às vezes, naquele dia, uma palavra, uma frase, uma ideia compartilhada, ela pode expandir as possibilidades. O olhar que a própria pessoa tem sobre ela mesma. Às vezes um abraço, amigo, né, Júlia? Sim. É tão importante. É que nós falamos da Madre Teresa, né? Eu sou apenas uma gota de água no oceano, mas sem mim ele seria menor. Então eu tenho minha importância. Eu tenho de saber que eu sou importante também. Sim. Não é? Sim. E a partir daí você vai irradiar essa maravilha que é o ser humano apreciando o outro, né? Gostando do outro. Eu me baseio muito em Francisco de Assis. É o outro Chiquinho. Esse era importante, Júlia. Eu ouvi uma chave dele. Tinha lá um lobo. Você já leu sobre Francisco de Assis, né? O lobo de Gubbio. E era perto da comunidade dele. Esse lobo andava comendo ovelhas,
atacava pessoas, comia pessoas também. E os fazendeiros queriam matar o lobo. Aí Francisco falou, não, espera aí, eu vou falar com o lobo, olha dele. E foi. Todo mundo ficou olhando, sabe? Falou, nossa, ele vai ser devorado. Não. Ele chegou perto e falou, irmão lobo, olha, tratamento amistoso, irmão lobo, eu sei que você anda fazendo mal, devorando ovelhas, o pessoal quer te pegar, irmão lobo, mas eu sei por que você faz isso, você está com fome. A partir de hoje nunca vai te faltar comida. Eu vou providenciar a tua comidinha, não vai precisar mais fazer isso. Diz a lenda, que o lobo veio, se ajoelhou aos pés dele, beijou. E realmente nunca mais se ouviu falar do lobo fazendo maldade. Júlia, eu vejo isso como um exemplo para o mundo, que se não faltasse comida, alimento, roupa, o básico, o mínimo básico para cada ser humano no mundo todo, Júlia, eu acho que não teria mais guerra, não teria mais, né? Muita coisa é movida pela carência absoluta, total. O crime não se justifica, é verdade, mas há pessoas, um pai que vê um filho passando fome, menina, é de doer, né? É terrível. Então, às vezes, ele rouba, ele subtrai para alimentar esse filho. Uma vez, eu estou te entrevistando, mas só eu falo, desculpa, Júlia, um juiz do Tocantins, eu era da AGU, subchefe geral da AGU. Eu vi no jornal, um juiz de Tocantins absolveu um cara que tinha furtado 2 melancias. Absolveu. Ele falou, tanto político, na sentença, político roubando, esse aqui, 2 melancias, vai ficar preso? Não, determina a soltura, não sei o quê. Júlio, eu tive a paciência do meu gabinete, liguei para esse juiz, eu humildemente quis falar com o secretário falou, não, ele está ali, falei com ele mesmo. Falei, o senhor está de parabéns, essa seria a solução do mundo, você dar alimento para quem precisa, o senhor fez uma coisa heróica. Eu nem sei disso não, eu tô assim surpreso com a repercussão de minha sentença, saiu na Folha de São Paulo, seus jornais, tudo. Falei, pois é, que exemplo, o senhor está de parabéns, realmente. Fiquei comovido de falar com ele, sabe? É uma mudança de olhar, né? Às vezes, onde a gente enxerga um lobo, um pouco mais de atenção, o enxergar, ele revela outras circunstâncias que, se a gente não para e não se importa, elas passam despercebidas. E aí a gente julga, é o mal, dedo em riste apontando, exatamente, julgando, condenando. Exatamente, às vezes esse olhar Você já ouviu falar, quando você aponta um dedo, tem o quê? Você aponta um dedo pro outro, tem? 4 virado para você. Cuidado. Né, Júlia? Com certeza. Por isso que a Mariane estava certa, né? Quando te encontrares com teu irmão ou irmã, lembra-te, é um encontro santo. Nele te encontrarás ou te perderás. Achei fundamental isso. Com certeza. Em cada encontro a gente tem uma oportunidade de aprender e de ensinar, de cuidar. E são oportunidades que a gente não deve desperdiçar. Tem uma filosofia das artes orientais, que eles pensam assim, quando ele vai entrar na luta, ele fala, eu e você somos um. Você não pode me vencer, porque eu sou você mesmo. E ele entra com essa filosofia na luta e ganha a luta. É uma filosofia imensa, nós somos um. Quando você prejudica o outro, você está prejudicando a si próprio. Com certeza, né? Um movimento não tem que ser de segregação, né? Tem que ser de integração, reintegração. A gente tem que se aproximar e encontrar uma forma comum de viver em paz, em respeito, e assim a gente tem as nossas possibilidades multiplicadas e se sente melhor. A televisão poderia ser tão melhor aproveitada, né, Júlia? Eu vejo à tarde lá, não fico no programa. Você pega um da Atena, fala, crime, menino, o tempo todo no crime. E apontando o dedo, e ele fez, e põe nessa tela, aquele escândalo, aquela barbaridade. Menina, tá esquecendo que ele é um ser humano também. Ele pisou na bola, a justiça vai cobrar dele o que for. Mas você não tem de pisotear, né? Você teria de compreender. Mas é difícil, porque é isso que, lamentavelmente, dá dinheiro. Agora, eu vi uma análise sobre isso, Júlia. Perdoa se eu estou falando muito, e falo mesmo. Por quê que muita gente gosta de ver tanto isso aí, né?
porque ele fala: eu não sou igual a esse cara, esse bandido. Que ideia errada, né? Pode ser pior ou melhor, quem sabe. A gente tem que ter esse cuidado de não se alimentar de tanta informação, de tanta informação negativa, de tanta tragédia, porque isso nos impacta. E que bom que a gente tem o senhor que vai na contramão dessa direção, né? Quando o senhor se disponibiliza a separar um pouco do seu tempo para colocar boas músicas, ter boas conversas, falar sobre o bem, sobre o belo, sobre o justo. Visando o bem, o belo, o justo. O senhor vai na contramão. Consideração humana, né, Júlia? É tão importante, né? Agora, uma outra coisa muito boa de se dormir, modéstia à parte, é ouvir o meu programa. Júlia, eu já experimentei. Eu fui ali o programa, aquelas músicas, mensagens, tudo de bondade, o mundo bom. Menina, melhora o sono, viu, Júlia? É bom mesmo a gente ter contato com boas músicas, boas notícias, ajuda a gente a manter e a buscar essa paz que a gente precisa pra enfrentar cada dia e pra ter um descanso também, né? Pra pelo menos na hora de dormir a gente conseguir acordar e tá renovado pras lutas do dia a dia que todos nós Júlia, eu confesso pra você com sinceridade, eu poderia estar todo tímido aqui, perto de uma moça tão simpática, tão preparada, tão bonita, né? Mas depois que aprendi essa filosofia de que eu e você somos um, eu fico à vontade, é minha irmã, por que eu vou ficar? Nada, tô livre, tranquilo, só visamos o bem, né? Vamos ao pequeno intervalo e continuaremos em seguida. Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva. Estamos de volta com muita alegria, entrevistando a nossa amiga Júlia, da ANAB. E eu perguntaria, doutora Júlia, o que é mesmo a ANAB mais 70? A ANAB, ela vem buscando uma aproximação maior com sócios e criou uma nova área de relacionamento chamada ANAB 70+, que é pro atendimento aos sócios a partir dos 70 anos. Então, ela foi pensada como um espaço dedicado para o cuidado, proteção, valorização dos sócios, que contribuíram diretamente para o fortalecimento do Banco do Brasil, que é extremamente útil para o desenvolvimento econômico e social do país. Então, é uma forma de retribuir. E é isso. O que vocês estão fazendo nesse sentido? Quais atividades? São inúmeros segmentos que a gente... É um trabalho que requer ainda um grande desenvolvimento, tá todo mundo muito comprometido em levar a essas pessoas essa qualidade de vida, esse envolvimento em atividades que façam sentido, e aí a gente vai incluir diversos segmentos, desde viagens, encontros, informações. A gente tem um canal do WhatsApp onde a gente recebe histórias dos associados sobre o que eles fazem, sobre o que lhes interessam, e a gente usa esses exemplos para incentivar e estimular outros associados que às vezes têm a vontade de escrever, mas não se sente preparado ou não tem essa motivação, para ver que gente do mesmo grupo que compartilhou uma parte dessa história de relações também tá fazendo, e que é possível. É aquilo que a gente estava falando, dentro das suas possibilidades, das suas limitações, encontra o que te motiva, o que te interessa, o que faz sentido e se envolve com aquilo. Agora, Júlia, o pessoal do banco, excluindo a mim, que sou muito modesto, é um pessoal muito qualificado. Sim. No meu tempo, passando no concurso do banco, em 63 que eu fiz, era um heroísmo e era garantido o futuro. Os pais de meninos bonitos como você procuravam casar os filhos com funcionário do banco, tinha o futuro garantido. Então esse pessoal, veja, apesar de muitos terem envelhecido, como eu envelheci, guardam aquele potencial deles original. Então, extrair de cada um o potencial dele, ele descobrir a vocação dele e aquilo que ele se sente feliz, ajudá-los a descobrir o próprio potencial e pôr em atividade. Com certeza, todas as fases da vida devem ser celebradas. Essa fase merece e deve ser vivida de forma plena,
Não tem mais que preocupar com bater ponto, com a correria, a rotina de trabalho. Ela tira oportunidades, porque é o que acontece mesmo, é o que acontece nesse momento. Mas finalizar dessa etapa, chegando à aposentadoria, é um momento agora de viver com sentido. Você não tem que fazer mais do que você faz porque você tinha que fazer, porque o chefe estava mandando. Agora o chefe é você. Você tem que enxergar em você mesmo esse potencial, e o que a gente busca é estimular. Faz o que você gosta. Mas o importante também, Júlia, é não se render à inércia, que nós não temos a obrigação de trabalhar. Então há um grande chamado da cama, viu? Deitar em televisão. Nós temos de agir um pouco, fazer aquilo que nos agrada. Eu tenho um exemplo que me orientou também, que meu amigo mineiro, o Alex, era o meu melhor amigo. Ele tinha um parente em Belo Horizonte. Uma vez nós fomos em São Paulo, fomos visitar os parentes de Belo Horizonte. Um dos parentes dele estava entrevado numa cama, aleijado. Mas ele vivia sorrindo, feliz da vida. Falei, meu Deus, eu sempre gostei de relações humanas. Como é que o senhor vive tão feliz nessa condição que o senhor tem? Ele falou, olha perto da parede dele, era uma casa de tábuas. E lá eu vi uma mala que a gente chamava mala da cobra, aquelas malas antigas. Ele falou, tem 20 livros aí que eu escrevi. Eu falei, senhor, mas e publicação? Não estou nem aí com publicação, eu quero escrever, é meu hobby, eu gosto. Então ele, aleijado na cama, sentia um sentido imenso e era feliz, cumprindo aquele que ele sempre quis fazer. Ele encontrou a vocação, o filão dele, né? É isso, é encontrar sentido no que faz. Não precisa ser uma coisa extravagante, não precisa ser uma obra de arte. Pega um tinta e pincel, papel, escreve, pinta. Quer tocar um instrumento, não tem experiência, nunca tocou, não tem problema, começa, é o seu momento, você tem tempo, usa esse tempo pra fazer o que te move. E esteja aberto às possibilidades, porque elas são inúmeras, e dentro da sua realidade existe alguma coisa que você gostaria de fazer e que é possível fazer do seu jeito, respeitando as suas possibilidades, as suas limitações, mas façam. Você falou da pintura, é importantíssimo. A pintura é importante, inclusive, para evitar Alzheimer, Parkinson, que você é criativo na pintura, né? Música é outro filão maravilhoso para quem gosta, né? Mas a pintura é fundamental, você pintar com a própria mão. É criativo, então vai desenvolvendo. A arte é um recurso muito poderoso para falar o que às vezes a gente nem consegue descrever de forma objetiva. Então ela é uma saída. Se ainda não sabe o que fazer, pega um papel, uma caneta, vê o que vai. Escreve do coração, deixa vir. Não precisa saber fazer para começar. Se permita experimentar. Isso gera saúde, isso gera vida. É que eles falam o pontapé inicial, né? Comece a tarefa. Aí ela vai pela própria lei da inércia. Porque a lei da inércia, você sabe, ela não é só ficar parado. Ela fica estacionada na mesma coisa que você está fazendo. Então você tem de tomar iniciativa em direção àquilo que você gosta e quer fazer. Você começa a dar o start, né, que eles falam. Em japonês, start? Não, em inglês. Dá o start. Aí pela própria lei da inércia, ela vai te levando a continuar executando aquilo. Eu faço uma pergunta, Júlia. Praticar algum esporte dentro das condições físicas é importante. Eu faço hidroginástica, que é leve. Com certeza, por 2 motivos diferentes. Além dos benefícios para a saúde física, ainda é uma oportunidade de se reunir com outras pessoas, de conversar, de se encontrar com outras pessoas. Então, o exercício ele traz inúmeros benefícios, inclusive, e talvez esse seja muito importante, essa oportunidade de estar em contato com outras pessoas. Sociabilização, né? O contato é vida, contato com outra pessoa é vida, né? Com certeza. Você conhece, abre um novo mundo, né? E você, se você quiser, como eu falei, quiser conhecer realmente a pessoa, entrevista a pessoa. Quem é você? Onde você nasceu? Como é teu pai? Como é tua mãe? Você gosta de fazer o quê? Qual a tua comida predileta? Aí você passa a mergulhar um pouquinho na alma da pessoa. É um exercício fundamental, né? Com certeza. Então, a amizade é essa forma de mergulhar na alma da outra pessoa e exatamente. A amizade também expande.
É aquilo que o Saramago falou, né? Você tem olhos para ver e você tem olhos muito bonitos. Você tem olhos para ver, veja. Mas se vires, repara no que você está vendo. Repara, o cabelo dela é comprido, ela é sorridente, ela é esforçada, ela é uma mãe de família exemplar. Aí você lê a alma da pessoa, aí você sente bem no contato com ela, falando com ela. A gente vira quase o irmão da pessoa, né? O que você acha? Isso dá um tempinho para conhecer a pessoa, perguntar sobre a vida dela, os filhos. Você se deslocar um pouco de si próprio e mergulhar nos interesses da outra pessoa. Esse compartilhar, ele traz crescimento, ele traz ensinamento, a gente aprende no contato com o outro, a gente tem que buscar formas de melhorarmos a nós mesmos, e esse contato com o outro, ele possibilita esse exercício da paciência e da generosidade, essa abertura às relações, a interações, ela também traz saúde, também traz vida. Agora a pergunta mais difícil. Será que a gente aprende nesse contato o que fazer e o que não fazer também? Aprendemos, acho que sim. E naquilo que a gente decidir que a gente não vai fazer, um olhar é aquilo. Às vezes, onde a gente enxerga um lobo, existem circunstâncias que nos escapam e a gente aprende. O que não fazer também. Aprende ao que não fazer. E o que fazer. Eu tinha um grande amigo da Bahia, que ele achava que ele tinha direito de trair a esposa e ele queria que ela aceitasse que era um direito. O Silvio, lá de Salvador. O tempo passou, a esposa mandou ele se catar. Tem coisa que não vai aceitar, né? Uma coisa dupla assim não vai aceitar. Então a gente aprende também o que não fazer. Quer dizer, aquilo que não deu certo para ele, cuidado com aquilo, né? E conosco mesmo, a vida é um aprendizado constante, Júlia. Eu mesmo prego tudo isso, mas às vezes piso no pé também e falho. Aí eu tento me desculpar, tento corrigir na medida que posso, entendeu? Perder também ensina, e nesse caso ele aprendeu com ele mesmo sobre o que ele não deve fazer, o que causa dor, porque às vezes é uma decisão simples ele aprendeu, né? Que a pessoa toma pra guiar a própria vida, mas isso tem impacto nas pessoas ao redor, então... A mãe deu chega pra lá, a mulher dele deu chega pra lá. Eu conheci outro em São Paulo também, que era da mesma forma, ele tinha amante e tal, e queria que a mulher aceitasse o fato. Ela era uma bondade, olha os filhos, que coisa linda, mas não, o coração dela não deixava ela aceitar, né? Não sei que final deu, mas não viviam felizes, não viviam bem. Então precisa um pouco de coerência na vida, né? Muita coerência. E a pedra fundamental da convivência humana é respeito. Primeiro por si próprio, depois pelos demais, né? Sempre respeito. A coluna dorsal do mundo é o respeito. E uma outra coisa, Júlia, importante é a tolerância. Que não somos iguais uns aos outros fisicamente falando. Espiritualmente, sim. Todos filhos de Deus, né? Então, sempre vai haver uma coisa que não me agrada em alguém. Então, eu tenho que tolerar, na medida do possível. Se não der para tolerar, chamo atenção, ou me afasto e pronto. E assim vamos levando a vida. Estamos quase chegando ao final do programa, mas eu perguntaria ainda, aproveitando a simpática presença da doutora Júlia, se o serviço ao próximo pelo mais 70, que eles chamam, nós com mais 70 anos, o ajuda a viver feliz. E por quê, Júlia? Seu Antônio, ajuda a viver feliz, sim, porque todo o nosso trabalho é feito com muito carinho, muito comprometimento, muito empenho de toda a equipe. E chegar à maturidade é uma conquista. Ela é um sinal de que incontáveis desafios foram superados e é uma fase que deve ser valorizada e vivida com qualidade, propósito, afeto. Então, diariamente a gente se pergunta o que fazer, como fazer para contribuir, para acolher e para incentivar que essas possibilidades sejam multiplicadas e que
essa fase da vida seja vivida com propósito, com alegria. Júlia, a vida se faz muito, às vezes, de bate e volta, né? E eu pergunto, vocês agindo dessa forma, com esse empenho em fazer os outros felizes e mais úteis, vocês se sentem mais felizes também? A gente se sente assim, a gente não faz para se sentir bem. Júlia, agindo como vocês agem, fazendo bem ao próximo, serviço ao próximo, tratando com simpatia e compreensão, faz bem para vocês também que estão trabalhando nisso? Faz sim, seu Antônio. É um trabalho feito com muita gratidão por essa oportunidade de contribuir, de pensar em formas de levar esse né? bem-estar, de servir. Nós estamos a serviço dessas pessoas que foram tão importantes para a construção do banco, da sociedade, e poder retribuir de alguma forma com o nosso cuidado, com o nosso olhar, nos faz feliz sim. Nós vimos falando ali no carro da frase, a frase serviço, né? Se você separar essa frase, dá o quê? Serviço. Serviço ao próximo. Sim. Você separa, fica serviço. Isto é, quem serve fica bonito, viçoso. É uma filosofia de vida interessante, né? E, Júlia, eu vejo também particularmente, enquanto você está servindo ao próximo, você esquece um pouco das próprias mazelas, dos próprios dores, às vezes, né? Uma discussão com o marido, algum descontentamento, um dodóizinho das filhas, alguma coisa. Você vai cuidar, mas enquanto você está servindo, você não está fixada naquilo, pensando, aquilo te mortificando, né? Você vai, é claro que não vai negligenciar, você vai resolver a situação, mas não tem de ficar remoendo dia e noite que te deixa doente. O que você acha disso, Júlia? É um contato com o outro que enriquece, que ensina, que nos melhora, nos mobiliza. É uma oportunidade poder estar rodeada de outras pessoas e buscando juntos formas de promover felicidade entre elas, cuidado, incentivo, saúde. É um trabalho que... Júlia, por hoje, uma última pergunta que eu vou te fazer. A diretoria da ANAB trata bem vocês, servidores? Com certeza, seu Antônio. Como eu tinha dito para o senhor em outro momento, tem uma frase que educação começa em casa. A luta por direitos também. E a ANAB começa dentro da própria ANAB, com os funcionários, e estende esse direito a quase 90 mil pessoas. Interessantíssimo, então, né? Então, sim. Começa dentro de casa. Exatamente. Esse respeito que a gente recebe, ele se reflete no nosso cuidado com os associados. Respeito, inclusive, a direitos trabalhistas, tudo, né, Júlia? Direito integral, seu Antônio. É geral. Nossos direitos são integralmente respeitados. Isso nos possibilita a disponibilidade para se preocupar e se envolver com os direitos de outras pessoas. Júlia, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu queria dizer que a minha formação é muito bebê. Foi uma vida, né? 31 anos adentro. E fui muito feliz. Tive trombadas, como todo mundo tem, né? Mas consegui, graças a Deus, chegar à aposentadoria. Fiquei muito feliz. Então, vendo você, eu vejo uma irmã do Banco do Brasil, né? E estamos chegando ao final. Então, quero agradecer muitíssimo a sua presença. Uma simpatia ímpar. Gostou do ímpar? Né, Júlia, sorriso, realmente muito simpática, tá? Muito obrigado pela sua presença, espero que venha mais vezes nos brindar com seu conhecimento, sua sabedoria, sua alegria. Muito obrigada, seu Antônio, eu também sou grata pela oportunidade, pelo convite, foi uma grande satisfação poder ser recebida aqui no Espaço do Senhor, no seu programa. Muito obrigada. Até a próxima, Júlia. Até. Você acabou de assistir ao programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.